Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do canal História Explicada e o vídeo de hoje é sobre o feriado do dia 21 de abril, ou seja, o feriado de Tiradentes. Vamos explicar mais ou menos quem foi e qual foi a participação dele na história do Brasil. Então, vamos pro vídeo. Bom, Tiradentes foi um dentista conhecido como Joaquim José da Silva Xavier. Ele também foi tropeiro, minerador, comerciante e militar durante a época das capitanias hereditárias. Mas assim, já perto do término delas, né? E ele também era um militante, né? Ele era um ativista político que buscava a luta pela independência do Brasil de Portugal. Principalmente porque na época em que ele vivia, existia a grande extração de ouro, principalmente na capitania de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que era a capitania em que ele vivia, e eram pesados impostos que o Brasil pagava para Portugal. Então, ele decidiu, e foi nesse momento, né, de altos impostos e da redução do ouro, né, que temos tanto a redução do ouro quanto a redução do diamante, que teve pela escassez que surgiu o movimento da Inconfidência Mineira, que é um movimento que até hoje tem resquícios no estado de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O nome é porque surgiu, né, mesmo em Minas Gerais, né? Por isso Inconfidência Mineira. Foi um movimento que lutava contra o Império de Portugal aqui no Brasil e durou de 1789 a 1972. Foi quando o imperador deu ao Visconde de Barbacena o comando das capitanias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e a função dele seria cobrar impostos e dívidas atrasadas que acontecia por conta da escassez do ouro que estava tendo na época, porque a região ali de Diamantina e da Estrada do Ouro ali, da Estrada Imperial, era uma área riquíssima em ouro, né? Em minério. E até hoje é uma área riquíssima em minério. E só que Portugal encheu o mercado, os mercados mundiais de pedras preciosas e de minérios preciosos. Ele acabou afogando o mercado e o preço do ouro e o preço do diamante foi lá embaixo, né? Acabou se tornando um preço de uma pedra comum. Mas não é o que nós vemos hoje em dia, né? O preço do quilate, o quilate do diamante, né? É... E quilate não. Mas voltando, né? O Tiradentes, ele se reunia com um grupo de insurgentes, podemos dizer assim, planejando a derrubada do governo e do império aqui no Brasil. E esse movimento, ele surgiu basicamente do movimento do iluminismo, né? Foi inspirado no movimento iluminista e na independência americana, que também é um movimento iluminista, né? Que é um movimento formado por pessoas que são ligadas ao iluminismo, né? O que vem da França e tudo mais, né? Mas foi inspirada do iluminismo. Só que houve uma traição no grupo, né? Um senhor chamado Joaquim Silvério devia 700 contos ao rei e ele decidiu trair o grupo, né? Em favor do pagamento dessa dívida, né? Ele traiu os insurgentes, né? Os inconfidentes, e a dívida dele foi perdoada. E uma das tramas do grupo era principalmente a morte do Visconde de Barbacena,
que era o carrasco, né, do povo brasileiro na época, né? Então, esse Joaquim Silvério traiu todo o grupo dos Inconfidentes, né? E o grupo passou 3 anos preso após sair a sentença. E foi no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, esquartejado e decapitado. Isso em praça pública, né? Para que servisse de exemplo para o povo. E acredita-se, né, principalmente em Minas Gerais, que quando ele morreu, né, antes dele morrer, ele disse uma frase ele disse uma frase aos seus carrascos, né? Ele disse que morreria pela independência do Brasil e estava cumprindo sua palavra. E tinha fé em Deus que o Brasil iria se separar de Portugal. E foi o que aconteceu. O Brasil se separou de Portugal, né? Não na mesma época, mas se separou. E Tiradentes hoje ele é considerado o patrono da independência e patrono da nação brasileira. E principalmente o nome dele é lembrado como principal grito, o nome da liberdade, né? Então Tiradentes veio como um dos insurgentes, como muitas pessoas buscavam a independência do nosso país e ele morreu por essa causa, né? Inspirado no iluminismo, morreu pelo Brasil, morreu pela pátria e fica de exemplo aí, né? Mais um dos nossos heróis da nossa história, né? E foi esse o resumo, bem curto, bem breve, né? Foi um resumo muito pequeno, porque a história da Inconfidência Mineira em si, ela é grande, muito grande, né? Mas sobre Tiradentes, nem tanto, né? A história é bem curta. E espero que vocês tenham gostado do resumo. E foi esse o vídeo, né? E um feliz dia de Tiradentes para todos. E você que é de Minas Gerais, assim como eu, vê a bandeira do estado, vê aquela frase e não sabe o que significa? Significa libertas quaesera tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia. Frase de Tiradentes.